Como funciona o algoritmo do iFood? Então, nesse vídeo, eu vou te explicar para você entender que o algoritmo não é um bicho de 7 cabeças, dá para você se relacionar muito bem com o algoritmo, você vai entender o que de fato é o algoritmo, que todo mundo fala, e como você pode ter o melhor resultado possível dentro do iFood, tendo o algoritmo como aliado e não como um vilão para o seu negócio. Mas antes disso, roda a vinheta aí, editora! O algoritmo nada mais é do que um conjunto de regras que faz com que um sistema possa existir. Então, por exemplo, o algoritmo do iFood é o seguinte: você bota a taxa de entrega grátis no iFood e você vai aparecer o quê? Numa lista de restaurantes que estão com entrega grátis. Então o algoritmo ele precisa colocar numa lista específica todo mundo que está com aquela condição específica. Então, por exemplo, se você libera um cupom de 10 no iFood, o iFood vai te colocar numa lista de restaurantes que estão dando R$10 de desconto e vai mostrar para alguns clientes que estão na plataforma. Então, o algoritmo ele organiza tudo, ou seja, é a regra do sistema por trás disso. Agora, ele precisa ter esse algoritmo com regras claras e objetivas para organizar, mas para também fazer com que o ecossistema, o mecanismo funcione. Por exemplo, se o iFood pegar a sua loja, imagine que você é uma confeiteira que trabalha em casa. Então eu sei disso porque tem muitos confeiteiros que me assistem, que acompanham o nosso canal aqui no YouTube. Então, você é uma confeiteira, trabalha de casa e você tem hoje capacidade de fazer 15 pedidos por dia. E aí tem dias que faz 5, tem dias que faz 8, tem dias que faz 20. No dia que faz 20, você já, toma uma surra e principalmente no horário de pico. Você imagina você que está aí fazendo 15 pedidos por dia e o iFood manda para você 80 pedidos nesse dia. O que vai acontecer? Você vai conseguir atender? Não. Se ele te mandar 80 pedidos, qual o efeito que vai gerar no seu delivery? Você vai atrasar muitos pedidos, você vai cancelar um monte de pedidos, você vai acabar fechando o seu restaurante, o seu delivery antes da hora. É isso que acontece. Então, o que o algoritmo também precisa entender? Qual é a capacidade de venda da sua operação? E aí o algoritmo ele vai o quê? Testar a sua capacidade muitas vezes. Então, entenda, o algoritmo ele é um mecanismo, um conjunto de regras que protege todo o ecossistema. Desde as regras mais simples, que eu falei lá da taxa de entrega grátis, você está numa lista, tanto quanto a volumetria de pedidos que você pode ter no seu delivery, ou seja, o volume de pedidos, ou seja, 15 pedidos, 50 pedidos, 200 pedidos. Eu tenho mentorados que fazem 800 pedidos por dia. Se o algoritmo do iFood buga e em vez de mandar para a loja A, que aguenta 800 pedidos por dia, manda para a loja que aguenta 20, os 800, ele vai criar um caos no ecossistema. O que é o caos? É cliente pedindo, não recebendo. É um monte de informação errada, cancelamento, reclamação na rede social, as pessoas falando que o iFood é uma porcaria, que não funciona, gente indo dormir sem comida, com fome, um caos. Então, o algoritmo ele é um mecanismo que protege o ecossistema, inclusive protege a sua loja, por incrível que pareça. Só que você vê aí um monte de guru na internet falando de algoritmo, e os caras nem sabem o que é um algoritmo na sua essência. Os caras nem estudaram sistema. Então, o mecanismo de qualquer algoritmo, de qualquer sistema, é esse. E o do iFood não é diferente do que de nenhum outro. O próprio YouTube tem um algoritmo, o próprio Instagram tem um algoritmo. Então, as pessoas querem destravar o algoritmo. Só que a primeira coisa é entender o algoritmo, entender qual é o objetivo da empresa, no caso o iFood, com o seu próprio algoritmo. Então, o iFood, e é claro isso é claro e evidente. O iFood ele quer que você venda o máximo possível. Ele não quer que você venda menos. Inclusive, eu fiz um evento esse ano, no primeiro semestre, no iFood, e o Arnaldo, vice-presidente de restaurantes do iFood, palestrou no evento, e um tema que eu pedi para ele trazer é, cara, mostra para os donos de restaurante que vocês querem que eles vendam mais, só que eles também precisam te ajudar. E sabe o que acontece? Olha só como é que o algoritmo é muito fácil para o algoritmo pegar, né, a sua limitação. Você imagina lá num dia de venda, você vende 15 pedidos por dia.
Aí você está lá trabalhando direitinho, aí tem um dia que o iFood vai lá e te manda 40 pedidos nesse dia. O que o algoritmo está fazendo? Ó, deixa eu testar se a loja do fulaninho consegue 40 pedidos. Vou mandar para ele 40 hoje. Aí ele vai lá, te manda atipicamente 40 pedidos naquele dia. O que a grande maioria das operações faz? Se enrola, não consegue atender, joga o tempo de entrega lá para cima, cai a qualidade, cai todos os indicadores, tanto de cancelamento como de tempo de despacho. Então é muito fácil para um sistema como o iFood entender que você não dá conta de 40. Então ele vai te mandar o quê? Menos pedidos. Agora, se você tem uma operação bem organizada e consegue aguentar nesse 10 que o iFood vai te mandar, sei lá, você está de 15, 20 pedidos e ele te manda 40, 50, e você consegue atender bem, não digo perfeitamente, mas consegue atender bem, a tendência é que você consiga crescer e vai subindo de patamar momento após momento. Então, se você quer entender de fato como ter as melhores estratégias para usar o algoritmo ao seu favor, você precisa entender de fato, né, esse mecanismo. Então, por exemplo, os horários de pico são os horários onde você tem que ter mais cuidado, porque é muito fácil operar no horário que não é de pico. E por que o horário de pico é tão importante para o algoritmo? Porque é nessa hora que a dificuldade começa a vir para todo mundo. Tem mais tensão na operação, ou seja, tem muito mais motoboy rodando, tem muito mais cliente pedindo. Tudo está acontecendo no horário de pico. Então o horário de pico é onde a gente separa os homens dos meninos, as meninas das mulheres. Por quê? Porque é ali que o bicho pega. Ali é que a operação vai ser de fato testada. Porque enquanto está fora do horário de pico, é moleza. Por exemplo, almoço. Quem trabalha com almoço dia de semana, cara, de 11 da manhã a 1h30 da tarde é aonde você vai ser de fato testado pelo algoritmo. Antes e depois disso, é mole. Mas o grande volume de venda está concentrado no horário de pico. Então não adianta você simplesmente dizer para mim, pô, Valdir, eu opero muito bem, o problema é naquele horáriozinho de pico ali, que ele se enrola, não vai escalar, porque o algoritmo vai ver que você não consegue e vai mandar a demanda para o outro. E aí, obviamente, quem vai vender mais fora do horário de pico? É quem vende mais no horário de pico, até porque ele consegue transacionar, né, pedidos muito de forma muito mais eficiente do que você, e a operação dele consegue, de fato, né, agrupar mais demanda. Então, o algoritmo ele vê isso muito facilmente. Então, cuide bem do seu horário de pico, cuide bem da sua operação e dê um passo para crescer de forma estruturada, organizada. Não adianta você simplesmente fazer isso por um dia, por 2 dias. Tem que ser todos os dias. Consistência é a chave do resultado para crescer no iFood. Entendendo essa mecânica, fazendo todo o processo para que o teu horário de pico flua bem. E flui bem, mais uma vez, não é ser perfeito. Você pode ter alguns atrasos, não é para ser perfeito, até porque uma operação perfeita não existe. Até porque uma operação com muito motoboy fica muito cara. Então você tem que otimizar os custos. Mas, então como é que você faz para fazer isso de forma eficiente? Minimizar os problemas no horário de pico. Primeiro, cardápio eficiente. Então você ter um cardápio eficiente vai te ajudar a ter menos complexidade na cozinha e aí vai soltar mais rápido esses pedidos. Ou seja, não tem um cardápio tão longo, muitas variedades de produto, alguns produtos que às vezes demora muito tempo para sair, para ficar pronto, isso atrasa toda a linha de montagem da cozinha. Então, ter eficiência e menos é mais para você ganhar, né, velocidade. Por exemplo, os meus maiores mentorados, que chegou a faturar 2 milhões por mês, eles têm, inclusive no horário de pico, uma redução do seu próprio cardápio. Ou no horário de pico a gente não vai trabalhar com alguns itens específicos aqui. Para quê? Para que a gente opere com mais fluidez. Em dias de pico, você reduz o seu cardápio para ficar mais específico. Por exemplo, o Dia dos Namorados, que é um dos grandes dias, né, de uma operação de delivery. Reduz, já deixa algumas opções prontas para facilitar o despacho, para facilitar a logística, para você conseguir operar na alta demanda. Então, quando o algoritmo entender que você se preparou para alta demanda e que você faz isso com consistência, ele vai te entregando cada vez mais pedidos e mais pedidos e mais pedidos. Então,
para de acreditar em guru de internet de delivery que tá cheio por aí. O cara não sabe nem o que é algoritmo, nunca estudaram o tema de fato, ficam falando besteira por aí. Aprenda o mecanismo verdadeiro. É assim, é simples assim. Agora, você ter alguma ação clara, objetiva, para fazer com que o algoritmo te empurre e não te atrapalhe, você precisa fazer o certo. E não tem jeitinho. É entender o objetivo do iFood para com os restaurantes, ou seja, fazendo com que os restaurantes vendam mais e jogar o jogo que o iFood quer que você jogue. Não o jogo que você quer jogar. Sabe por quê? É muito fácil. Você fala assim, Baldino, mas eu queria vender mais, não no horário de pico, eu queria vender mais naquele horário que sai pouco pedido. Cara, desculpa, não é assim que funciona. Por quê? Existe uma demanda específica das pessoas. Ninguém almoça às 4 horas da tarde, ou se alguém almoça, é muito menos pessoas que vão almoçar meio-dia, 1 da tarde. Então você não pode ter pico de venda, não espere ter pico de venda no horário fora do período de pico normal de almoço, jantar. Então assim, foque em atender muito bem no horário de pico e aí você vai ver a mágica acontecendo, a mecânica acontecendo. Obviamente, você precisa ter engenharia de cardápio, você precisa entender as listas, tudo isso que eu falo aqui gratuitamente para vocês, toda semana com vídeo novo no YouTube, para que você aprenda de fato a usar o iFood e outras ferramentas de delivery, cardápio digital, para fazer com que a sua operação seja viável, seja funcional e você consiga, né, ter grana no bolso, dinheiro no bolso e ter uma operação sustentável, rentável, lucrativa no delivery usando o iFood e usando as vendas diretas e as outras ferramentas que a gente fala muito por aqui. Então eu espero que você tenha entendido de uma vez por todas o que é o algoritmo, esse mecanismo, né, tão falado no mundo de hoje, né, porque não é só iFood, né? Você precisa falar o algoritmo do Instagram, o algoritmo do TikTok, agora é o algoritmo de não sei lá o que. Então entenda isso e aprenda de uma vez por todas a usar o algoritmo a seu favor e vender muito mais aí no seu iFood. Então não se esquece de seguir o nosso canal, se inscreve aqui no YouTube, me segue lá no Instagram, recomenda esse conteúdo para alguém que você conhece, que queira aprender mais sobre delivery, sobre restaurante. Eu vou ficar muito feliz com a sua indicação e semana que vem a gente vai ter mais um vídeo novo, inédito aqui no canal. Segue a gente e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, bora!